Salve galera do CrossLapa! Estamos aqui hoje realizando um sonho, um projeto, tirando do papel e trazendo para as telinhas. A vontade que o CrossLapa tem de levar os benefícios do esporte a conhecimento de todos. Estamos aqui hoje com Silvânio, conhecido como Puff, e o Gilberto, que é um excelente profissional de educação física. E nós estamos aqui hoje para bater um papo, né? Um bate-papo descontraído aqui na nossa mesa de ciclista, que hoje virou uma mesa do podcast do CrossLapa. E olha só, a gente quando pensa numa coisa, pensar sozinho é muito difícil, mas quando as pessoas abraçam a causa, a gente consegue tirar dos sonhos, né? Então, primeira surpresa que eu tive, eu conversei com o Gabriel, que é nosso diretor de imagens, e só falei com ele nessa ideia. Olha com o que ele chegou aqui. Já é uma boa. Você quer pôr seu nome aqui? Apoiar o CrossLapa? Temos várias empresas que já apoiam o CrossLapa. Há muito tempo, parceria com a gente aí. E o Gabriel me trouxe essa grata surpresa. No próximo vídeo vai estar todos que apoiam o CrossLapa aqui, porque de verdade ele trouxe isso aqui, eu nem sabia que ele ia trazer. Então vamos pro bate-papo. Boa noite, Silvano, bem-vindo aqui à nossa casa. Boa noite, eu agradeço essa oportunidade de estar aqui presente, né, para a gente estar batendo um papo descontraído. Isso aí. Boa noite, Gilberto. Boa noite, Giovanni. Obrigado aí pelo convite. Vai ser um prazer aqui esse bate-papo aqui com vocês. Então, o que a gente vai falar? Eu não sei se é conhecimento de todos, mas o Silvânio, ele chegou a pesar... 135 quilos. Você tem que altura? 1,55. 1,55 m, 135. 135 quilos. Quanto você pesa hoje? 62 quilos. É de tirar o chapéu, de bater palma, né? E o papo hoje vai se basear mais em cima disso. E aí eu trouxe o Gilberto, que conhece mais do que nós a respeito dessas coisas, né? E a gente vai bater um papo. É fácil, Gilberto, conseguir um resultado desse? Não, sem dúvida nenhuma, não é fácil. Dá um trabalhozinho. Que as pessoas às vezes acham, né, porque é simplesmente uma cirurgia e você vai no dia seguinte estar com esse resultado. É aí que começa a caminhada, né? Ontem, completou 4 anos que eu mudei a minha vida, né? Fiz a cirurgia bariátrica e estou conseguindo manter aquele objetivo que eu queria, né? Ainda não está 100%, mas ainda vou chegar lá, né? Eu ainda tenho que fazer mais cirurgia, tenho que fazer reparadora para retirar o excesso de pele, né? Que ficou muito excesso de pele, deve ali do grama de peso que eu tinha, né? Mas é um sonho que eu realizei. Uhum. E eu queria que você falasse um pouco o pós, você fica restrição de alimentação, né? Eu imagino que deve ser muito difícil, né? Não é fácil, né? Até hoje ainda tem restrição de alimentos, né? A minha quantidade de alimentação é muito pouca, aí a minha refeição é em torno de 200 a 250 gramas por refeição, né? Eu tenho que me alimentar de 3 em 3 horas, né? Não é fácil, né? Mas eu estou conseguindo me manter. Eu lembro que dia que a gente tava lá no Canaça, na trilha, e nós chegou lá todo mundo, vamos beber uma coca, vamos comer um salgadinho, vamos encher a barriga. E você tinha ali seu sachêzinho de amendoim, você carrega aquele insulina, como é que chama aquilo lá? Não sei o que é aquilo? Glicose. Glicose, porque caso der algum problema você tá com ela ali. Se eu tenho uma queda de glicose, eu tenho como me socorrer, né? Uhum. A minha alimentação é muito restrita, né? Então pode ocorrer, deve estar, por exemplo, fazendo um pedal longo, eu dar uma queda de glicose e às vezes até desmaiar ou passar mal, né, devido à falta de glicose. Mas hoje você consegue pedalar em torno de quantos quilômetros? Eu já fiz pedal mais ou menos em torno aí de 130 a 140 quilômetros. Sem ter problema? Sem ter problema e sem parar. No começo você chegou a ter algum problema? Não.
Você sempre se precaveu, porque caso Eu tivesse um problema, né? precaver para não ter esse problema, né? Sempre, às vezes, eu vou no pedal mais longo, eu levo os suplementos para mim poder estar me suprindo, né, no decorrer dos exercícios que eu estou fazendo. E hoje o sucesso está aí, né? E aí, Gilberto? Você que é o conhecedor da parte física, da parte atlética, né? Primeiramente quero dar parabéns aí ao Silvano, eu conheço ele há bem uns anos, eu lembro como ele era antes e realmente eu estou conseguindo manter aí, porque o que eu vejo, que eu mais vejo, muitas pessoas elas fazem a cirurgia, né? Só que acham que é só fazer cirurgia e muitas têm aquele reganho de peso novamente. Aqui mesmo na nossa cidade a gente tem vários exemplos, né? Que é poucos que conseguem manter depois o peso que perde. E o Silvano está conseguindo manter, ele faz, né? Pratica aí o ciclismo, todo dia eu vejo ela pedalando. E se a pessoa não fizer uma atividade física e não ter esse controle alimentar aí, não adianta. A cirurgia que ela fez, ela vai conseguir ganhar o peso tudo de volta. Além dele conseguir manter o peso, hoje ele não só faz um pedal, hoje ele compete, ele vai em competição. Do conhecimento, não sei se é da sua área, mas tem alguma restrição entre uma cirurgia dessa e competição, ou é só precaução mesmo? Algumas limitações, né? Porque quando a pessoa faz uma cirurgia dessa, ela não é igual uma outra pessoa normal. Ela tem algumas restrições de absorção de vitamina, essas coisas, né? Então ela tem que ter um cuidado aí maior, redobrado com isso. É um exemplo a ser seguido, né? Isso não tenha dúvidas. E eu fico muito feliz quando a gente está na trilha, que o Puff está, porque eu acompanhei desde as primeiras trilhas dele, que ele ainda não tinha todo o potencial de pedal que ele tem hoje. E semana passada ele passou aqui, chegando no pedal de 100 km, parecendo que tinha pedalado 20 km. Os meninos foram num pedal com ele, um pedal que dava 80 km, eles foram lá no final do... Foram lá no Sombrais, né? E de volta 80 km. Ele andou 10 antes de sair com eles e mais 10 depois chegou, porque ele está 100 km. É impressionante, eu vejo aí os stories dele no Instagram, ele pedalando diariamente e tem dias lá que realmente tem uma quilometragem bem alta. Coloca para nós aí o arroba Silvânio. Silvano _ Puff. Segue ele nas redes para você ver. Vocês vão ficar de queixo caído. Então, Puff, fala um pouquinho para nós quais que são as principais restrições alimentares que você, digamos assim, que a maioria das pessoas tem como prazeres, né? Prazeres carnais, alimentícios, que você tem que ter restrições diárias. Hoje eu não uso bebida alcoólica de espécie nenhuma. Né? Nem depois de uma trilha não pode uma gelada. Não bebo. Esse pecado eu cometo ele de vez em quando, eu fico com vergonha. Eu só bebo suco de fruta natural. No máximo um H2O. No máximo, né? A alimentação minha é muito restrita, né? Eu não uso fritura, não como gordura. Né? Muito pouca alimentação. A maioria da minha alimentação eu como mais proteína, né? Devido à restrição de vitaminas que eu necessito. Né? Então, tudo que eu como é só 30% que é absorvido. O restante vai embora. Né? Então, por isso que eu como primeiro a proteína. Se eu me saciar, né, eu fiz a alimentação principal, que é a proteína. Né? Mas é praticamente isso. Um prato que eu faço, por exemplo, 50% proteína, os outros 50% é carboidrato e vegetal. Observando aqui, Puff, quando você comprou essa camiseta, ela ficava bem apertadinha, né? Eu preciso trocar, essa aqui tem que passar papel. Tem que passar papel. Para falar, na verdade é praticamente a correta, né? É a gente que caminha pelo caminho errado, né?
Essa limitação é que a maioria das pessoas burlam ela, né? Desde que ele fez essa cirurgia, que ele enfrenta essas restrições, que ele está correto. A gente deveria seguir esse padrão de alimentação. Seguir esse padrão de Com alimentação. certeza, para não chegar no ponto de ter que fazer uma cirurgia, né? Menos do que o que ele come, porque como ele disse que absorve 30%, 30%. a gente absorve bem mais que isso, não precisaria de comer tanto, né? Com Mas certeza. a gente sempre comete o pecado de comer mais do que deveria. É a tal da gula, da gula. E no seu dia a dia, pessoas normais, você enfrenta muito esse tipo de problema, que você passa com um atleta, você tem que seguir esse cronograma alimentar para atingir esse objetivo, porque tem aqueles atletas que levam a sério, que quer mesmo o seu físico perfeito, saúde, mas tem aquele atleta de verão, só para o carnaval. Esses eu imagino que é os mais complicados, né? Realmente, esses são os mais complicados e é o que mais tem. Realmente, as pessoas elas têm uma dificuldade grande em seguir assim, um plano alimentar. Então, por isso que a maioria não consegue ter aqueles resultados satisfatórios do jeito que a pessoa quer, porque ela não consegue seguir aquela dieta programada, né? Ela burla ela. E como você classifica? 50% alimentação, 50% treinos ou diferente disso? É meio a meio, você tem que fazer tudo certo, os dois. Os dois. Não adianta focar só na alimentação, não adianta focar só no as treino. duas coisas, tem que estar tudo alinhado. No caso do Puff, nós damos os parabéns porque ele tem que fazer isso cuidadosamente, né? Exatamente. Ele não tem brecha para cometer nenhum deslize. No caso dele, ele tem que tomar bem mais cuidado ainda. Então, você que tá tudo normal e tá aí com essa preguiça, se espelhe no Pufa, faça o correto e tenha o resultado que ele teve. Vamos dizer que hoje, Puff, você perdeu um irmão gêmeo. Mais. Você carregava um irmão gêmeo. Mais que um, né? Eu perdi, eu tinha 135 para 62, eu perdi mais de 70 quilos. E como que era a sua vida antes? Que eu lembro de você, eu estudava no Carolina Silva Antigo, onde é o Antero Candinho hoje. Certo? Eu lembro de você, teve uma lan house ali perto? Eu lembro de você naquela época. Eu cheguei a um ponto que eu dava problema de andar mais. Olha só. Eu andava uma esquina, eu tinha que parar e o fogo acabava. Não dá. E você se imaginava um dia pedalando 100 km? Não. Não, né? Quando foi que aquela viradinha de chave, que você falou, não, eu tenho que mudar, o que aconteceu? Foi um evento, foi uma perca, alguma coisa? Foi uma prescrição médica? O que foi? Em 2009, eu tive um derrame. Sem conversar uns 45 dias, com a língua enrolada, né? Com o rosto paralisado, né? Mas com fisioterapia e fonoaudióloga eu consegui reverter a situação, né? Hoje, se alguém olhar para mim, acho que eu não tive nada. Se reparar bem, vê um pouquinho que eu tenho a boca torta um pouquinho. Olha, eu nunca reparei não, agora eu vou olhar. A boca é torta para um lado, né? Os lábios um pouquinho torto, vai ter que reparar para ver, né? Mas parece que esse lado de cá é um pouquinho para baixo assim. isso. É verdade, mas eu nunca reparei, né? Porque eu tenho o nariz torto, mas o meu foi que eu bati o nariz, quebrou. Mas, e então você teve o AVC, o médico falou, não, no seu caso, cirurgia. E aí você teve um processo, porque parece que tem que passar, não é de imediato, você tem que cumprir algumas exigências, né? Primeiro eu tentei outros métodos, né? Para tentar emagrecer, também sem sucesso, né? Tomei medicação, tentei fazer dietas e tudo, e não obtive sucesso. E fui engordando mais ainda. Aí até que veio o processo, ela vai falar, o único recurso que você tem é fazer bariátrica. Aí comecei com o processo, fiquei de 3 a 4 anos fazendo o processo até que eu consegui fazer a cirurgia. E nesse processo aí,
Era o que? Era um processo financeiro ou era um processo que você tinha que perder um certo peso, atingir alguma medida? O que era? Era um processo mais financeiro, né, que eu fiz pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS, né? Então é uma fila longa, né? É muito demorado, né? Então se passaram 4 anos até que chegou o momento de eu fazer a cirurgia. Certo. E você conhece, Gilberto, alguma outra pessoa? Você tem algum aluno que passou por esse processo da bariátrica? Eu não tenho aluno, mas eu conheço um rapaz aqui de Vazante que fez também e eu estou conseguindo manter bem. Hoje eu malho todos os dias, ele é bem dedicado na academia e na alimentação. Hoje em dia ele mantém o peso que ele perdeu, não engordou mais, tem um físico bem definido. Você vê que quando a pessoa se esforça, né, ela consegue realmente manter. Força de vontade, né? Isso. Força de vontade antes para mudar de vida e depois para continuar com a vida. A disciplina e a constância, né, de todo dia estar ali, ó, sem errar, no treino, na dieta. Porque eu vejo que os que fazem a cirurgia e não mantêm uma dedicação, acaba que parece que eles têm uma vida pior. Porque aí, além de estar engordando, tem os efeitos da obesidade e aí eles têm os efeitos da cirurgia, né? Que são as restrições, parece que tem, olha, se alimenta e parece que o alimento não quer ficar lá. Então acaba que o que faz a cirurgia e não tem dedicação vive uma vida pior do que o que não fez a cirurgia. Com certeza. E você comia muito Comia. mesmo? Muito. Ou era tipo mais genético? Existe obesidade genética? Comia muito, né? Comia muito, bebia muito refrigerante, né? Existe predisposição, né? A minha família geneticamente é de pessoas mais gordinhas, né? E depois você fez a cirurgia, tipo assim, você passou por um período, você sentiu muito estresse, porque eu imagino que quando você larga açúcar, você depende disso, né? Antes da cirurgia eu Tem essa passei, dependência, né? Antes da cirurgia eu passei por um processo com nutricionista, psicólogo, né? E fui me adaptando, né? Quando eu cheguei a fazer a cirurgia mesmo, eu já estava bem ciente do que eu tinha que fazer, né? Do que eu tinha que seguir, né? Então não tive problemas, né? Então, Pufa, dá um recado para as pessoas, né, que às vezes nem chega nesse ponto de estar precisando de uma cirurgia bariátrica, mas uma pessoa que já está aí muito sedentário, às vezes frustrado com problemas simples, né, não chega a ser um problema complexo, para aquela pessoa que às vezes está entrando ali no nível de depressão, aquela pessoa desmotivada da vida. Você que passou por isso, que é uma coisa bem grave, bem complexa, e conseguiu sair e pegou o esporte como o referencial, né? Você seguir um caminho. Tem outras coisas que a pessoa pode pegar. No seu caso, você pegou o esporte. Manda um recado para esse pessoal, né? A obesidade hoje é uma doença, né? Muita gente acha que não, mas a obesidade é uma doença. Então, a primeira coisa que a gente tem que aceitar é o tratamento. A pessoa tem que se aceitar que está naquela condição. Né? Então, é um processo difícil, né? Aqui é o podcast Raiz.